Olá, amigos e amigas do canal Vivendo Cada Momento. Vamos começar esse devocional de quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom, motivo de muita alegria quando a gente fala da palavra do Senhor. Esse comprometimento que temos com a palavra do Senhor, de levar a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra. Essa é a função principal do canal. Ganhar almas para o Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, no seu capítulo 8, versículo 38 e 39. Muito conhecido, mas que para a gente possa entender um pouco o final do capítulo 8 de Romanos, eu gostaria de ler o capítulo 8, para a gente entender por que Paulo finaliza com essas palavras do versículo 38 e 39. Paulo escreve à igreja romana, talvez logo depois da festa de Pentecostes, isso não é uma exatidão, porque Paulo tinha a intenção de mostrar a Roma a obra que Deus fez na vida dele, na de muitas pessoas, na transformação, na metamorfose, porque Paulo passou. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, é muito importante a gente saber a diferença de andar na carne e andar no Espírito. No livro de Gálatas, Paulo faz uma alusão sensacional sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Então é preciso que a gente entenda quem anda segundo a carne e quem anda segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito em Cristo Jesus nos livra do pecado e da morte. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? A lei do Espírito não são leis escritas, não é aquilo que é espiritual. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Paulo escrevia de forma, às vezes, muito difíceis de entender. Mas o que ele está dizendo? Se você estava na carne e era impossível porque você estava enfermo pela carne. Aí Deus, o que ele faz? Não adianta. As leis não estavam funcionando. Deus mandou o seu único Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida e abundância. Mas é o que na lei? Não, é no Espírito. Então ele diz que a semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus veio em carne. Jesus veio em carne e osso. Ele veio. Mas Jesus era Jesus. Jesus era a primícia das primícias, a primeira obra de Deus. A palavra do Senhor nos fala isso. E ele continua para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então há uma diferença daqueles que andam na carne, aqueles
que andam no Espírito, e Jesus veio e quebrou esse paradigma. Não é quem anda segundo a lei, mas é quem anda segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia, que palavra! A inclinação da carne, da nossa carne, se nós formos inclinados, se nós vivermos o nosso dia a dia com as pessoas que nos rodeiam segundo a carne, o nosso destino é a morte. A morte é uma consequência da vida, a morte, mas o Espírito não. O Espírito não. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você está na carne, ou seja, se deixa para depois todas as coisas de Deus, para dar prioridade às coisas do mundo, você está na carne. Se você tem tempo durante o dia para ficar 5, 6 horas em redes sociais e não tem 5 minutos de devoção a Deus, você está na carne. Você não está no Espírito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, Paulo fala aqui, nós não estamos na carne, nós cristãos que servimos verdadeiramente ao Deus vivo. Somos escravos e herdeiros e co-herdeiros de Jesus. Se nós estamos na carne, se nós não estamos na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Entendeu, irmão? Se você está com Jesus, o corpo está morto. Morto. Por causa do pecado, porque nós já nascemos do pecado. Já viemos do pecado. Mas o Espírito que está em nós vive por causa da justiça de Deus. Que Deus é justo. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito e em vós habita. Irmãos, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus habita em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou, ou seja, Jesus, também vivificará os nossos corpos mortais. Então não podemos viver na carne, temos que viver no Espírito, porque o Espírito, ele testifica a nosso favor. Amém? De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então nós temos que fazer as coisas no nosso dia a dia, no nosso pacto, no nosso agradecimento, nas nossas orações, segundo o Espírito, nós não morreremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que palavra! Se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Nós não recebemos um espírito de adoção para ficar sofrendo, não. Nós recebemos um espírito que dá vida, e vida eterna, e vida com abundância.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se você padeceu, se você morreu, se você sofreu por causa de Jesus, será glorificado. Essa é a palavra de Deus, essa é a promessa de Deus, na minha e na sua vida. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de quem também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, nós temos que nos libertar realmente da escravidão da internet, da escravidão de tantas coisas que nos afastam de Deus. Só nela. Mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a renovação, a redenção do nosso corpo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o que esperamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente não sabe nem pedir, né? Às vezes a gente não sabe nem orar. Às vezes a gente não sabe nem dobrar o joelho e clamar ao Senhor. Mas a palavra do Senhor aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as fraquezas. Ele ajuda, o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Por quê? Porque agimos segundo a carne, mas é o Espírito que nos vivifica. Porque sabemos que havemos de pedir. Nós não sabemos, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós. Então, Deus é perfeito. Deus deixou tudo preparado. Amém, irmãos? No versículo 38, capítulo 8 do livro de Romanos, Paulo nos passa uma certeza que só o cristão tem, Que ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou repetir: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ou seja, o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem largura, ou alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quando vivemos realmente com Deus, quando somos escravos de Cristo e entregamos verdadeiramente a nossa vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Irmãos, tome essa palavra para você nessa manhã e creia que o Espírito de Deus é o Espírito que dá vida, que nos afasta do pecado, que nos tira da morte. E que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Esse é o devocional de hoje, quarta-feira, dia 1º de junho de 2022. Livro de Romanos, capítulo 8,
versículos 38 e 39. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Deus, para que a Tua palavra penetre no coração de cada pessoa que ouvir essa mensagem. Para, meu Deus, que as pessoas entendam que não é na carne, mas é sim no Espírito. Que a gente entenda, meu Deus, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Que a gente tenha mais tempo, meu Pai, para fazer as coisas do Senhor. Porque temos tempo para fazer tantas coisas. É a internet, é o supermercado, é o trabalho, são as obrigações do dia a dia, mas o que é mais importante, o que tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, que é o Senhor, e muitas vezes fica em segundo plano. É isso que nós temos que entender e temos que levar para as pessoas entendam que primeiro vem o teu reino e tudo mais será acrescentado. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo teu Espírito Santo Consolador.